Bom dia, feliz sábado. Eu queria fazer uma pesquisa aqui com os maridos, para ver se isso acontece lá em casa. A Flor tem um dom de prever as coisas. Na verdade, eu acho que ela não prevê as coisas, acontece porque ela falou. Por exemplo, eu estou com um copo na mão. Ela diz, vai derrubar o copo. O copo não ia cair, mas cai. Acontece com mais alguém, só lá em casa? Tem ali uns dois, tem uns 2 ou 3 ali. Então é um dom que as mulheres têm, né? Por isso que quando ela fala agora, eu já solto. Vai derrubar, eu já soltei no chão assim para não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente é avisado das coisas que vão acontecer e a gente não dá atenção. E eu gostaria de falar sobre isso hoje com vocês. Às vezes Deus nos avisa, Deus faz tudo para a gente saber que o caminho que nós estamos tomando é um caminho ruim e a gente não dá atenção. Você está com a sua Bíblia aí? Abra no livro de Amós, por favor. Livro de Amós, no capítulo 4. A minha proposta hoje para a gente aqui é estudar o livro de Amós. Os profetas menores, eles às vezes são um pouco negligenciados por nós, estudantes da Bíblia, né? Às vezes a gente deixa passar esses livrinhos, que são chamados de profetas menores, simplesmente pela extensão da sua escrita, né? Mas não porque sejam menos importantes. Há mensagens profundas em cada um dos profetas menores, e hoje eu gostaria de deixar conosco aqui a mensagem de Amós. Amós capítulo 4, versículo 12. Eu gostaria de convidar você a orar mais uma vez para a gente estudar a Bíblia. Querido Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta. Hoje, Senhor, a Tua palavra nos trará uma mensagem de advertência. E eu peço que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, para que nós possamos aceitar essa mensagem e segui-la, para que nós possamos ter uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amós 4,12, deixe sua Bíblia aberta em Amós. Amós 4,12 diz assim, eu vou ler a metade final do texto. Essa frase final desse versículo é muito conhecida. Diz assim, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Deixe sua Bíblia aberta aí, por favor. Essa frase, ela já foi certamente usada muitas vezes, em muitos contextos, e talvez em alguns momentos usada de maneira não fiel àquilo que o texto fala. Porque quando a gente lê só essa frase, só a metade final do versículo 12 do capítulo 4, a gente tem uma impressão de que essa é uma mensagem positiva, que Amós, o profeta, está dando com um sorriso no rosto, dizendo assim, prepare-se Israel para encontrar com seu Deus. Como se fosse aquela mensagem de dizer assim, olha, está chegando a hora do encontro tão esperado, está chegando a hora do encontro tão querido, você vai dar um abraço no seu Deus, se prepare para isso. Mas não é isso. É exatamente o contrário. Quando Amós diz para o povo de Israel, se prepare para encontrar-se com o seu Deus, Amós está com a voz embargada, ele está com o semblante fechado e pesado, porque essa frase é uma das frases mais duras que já foram faladas na Bíblia. Por quê? Por que essa é uma frase de juízo e não de alegria? Por que essa frase é uma frase de advertência e não uma frase de graça? Ou melhor dizendo, é uma frase de graça, mas não é uma frase de esplendor, de alegria. Eu quero que você volte comigo para Amós capítulo 1. Nós vamos passar pelo livro de Amós, estudando alguns dos principais pontos. Amós não era um profeta de carreira.
Amós não foi profeta a vida inteira. Na verdade, Amós foi profeta durante esse período aqui, mais ou menos o ano 750 antes de Cristo, e ele foi chamado para dar esse recado, e depois, ao que tudo indica, Amós não continuou o seu trabalho profético. Como outros profetas, ele foi profeta num período específico da história do povo de Deus. Amós, por profissão, era um pastor de ovelhas. Você pode ler comigo aqui no primeiro versículo do livro: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Portanto, Amós era um pastor de ovelhas, nessa região, nessa cidade de Tecoa, que era uma cidade do reino do sul, do reino de Judá, e ele foi chamado para para fazer a sua profecia, para dar o seu alerta no reino do norte, o reino de Israel, com a capital em Samaria. Então veja que aqui já tinha um desafio muito grande, porque depois que houve aquela separação entre Roboão e Jeroboão, logo depois de Salomão, esses reinos, eles não eram o que nós poderíamos chamar de reinos amigos, né? Eles diversas vezes tiveram problemas de relacionamento, problemas espirituais, intrigas entre eles, e Deus chama um profeta do sul para dar uma mensagem dura, uma mensagem de advertência para o reino do norte. Como a Bíblia disse, era o período do reinado de Jeroboão II, um período de extrema prosperidade, mas de muita apostasia. O povo, ou parte do povo, estava muito rico no reino do norte. Você vai ver ao longo do texto aqui, que uma das coisas que foi criticada pelo profeta, mandando a mensagem de Deus, era a supervalorização que esse povo dava às riquezas que eles tinham. E é interessante que Deus chama um pastor de ovelhas para se tornar um profeta nesse período, porque o povo precisava ser pastoreado. Você sabe que a Deus, ele tem significado inclusive nas suas ações. E nessa ação, que a gente chama em teologia de ações parabólicas, né? São coisas que Deus faz, que tem significado na ação. A ação de chamar um pastor para ser o profeta era um recado muito claro. Aquelas ovelhas de Deus estavam desgarradas e precisavam de um pastor para guiá-las no caminho, ou para fazer com que elas retornassem ao caminho. E Amós então vem com a sua mensagem. Mas o livro de Amós não começa com uma mensagem para o povo de Israel e também para o povo de Judá. Amós começa fazendo uma profecia de julgamento, uma profecia de punição para as nações vizinhas. E eu quero que você coloque seus olhos aí no capítulo 1, e nós vamos passar por alguns versículos aqui. No capítulo 1, no versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. No versículo 6, diz assim: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. No versículo 9, por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Versículo 11, por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Versículo 13, por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou no meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras.
Capítulo 2, versículo 1. Por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Então veja, Amós, ele começa trazendo a mensagem de Deus de castigo e de juízo para as nações vizinhas. Deus está mostrando aqui, através de Amós, que ele é soberano sobre todas as nações. Aquela história que muitas vezes a gente encontra, de que Deus, ele teve a terra usurpada de Satanás e, portanto, não tem mais autoridade sobre a terra, ela não tem respaldo bíblico. Embora Satanás tenha se tornado o príncipe desse mundo, o imperador ainda é Deus. E ele ainda tinha e tem ingerência sobre todas as nações. E aqui ele está mostrando isso. Ele está dizendo: não vou tirar o castigo de Damasco, não vou tirar o castigo de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amon e de Moabe. Ele começa dando e anunciando o castigo sobre essas nações que eram inimaginavelmente bárbaras. Você viu, por exemplo, aqui, o exemplo de Edom, que rasgava as mulheres ao meio, grávidas, para tirar os filhos. Essa era uma forma de castigar a nação conquistada, que era das mais cruéis, né? E essas nações vizinhas a Israel, todas, tinham maneiras muito cruéis de castigar os seus conquistados. E Deus estava vendo isso. Porque, irmãos, Deus está vendo a iniquidade desse mundo. Deus está vendo os pecados que esse mundo comete. E Deus não está com os olhos fechados, Ele não está desprezando esses pecados. Na hora certa, Deus fará a sua intervenção e tudo será resolvido. Mas depois desses versículos que nós lemos de maneira rápida, Amós chega no ápice, no clímax da sua profecia. E qual é o ápice da sua profecia? Ele chega em Judá e em Israel. Eu quero que você leia comigo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por falsos deuses. E aí no versículo 6 ele diz: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. O que essa estrutura do livro de Amós nos diz? Algumas coisas. Primeiro, Deus está atento ao pecado das nações pagãs. Deus está atento ao pecado daqueles que não são parte do seu povo, que não são seus filhos. Mas Deus também está atento ao pecado do seu povo. E o que Amós nos mostra aqui é que do mesmo jeito que Deus castigará o pecado do seu povo, enviará castigo sobre o seu povo, Ele também enviou sobre aqueles que não são seu povo. Amigos, quando a gente estuda o livro de Amós, a gente entende que Deus não, como eu diria, Ele não é o avô do céu, Ele é o pai do céu. Por que eu digo que Ele não é o avô do céu? Como é que o avô faz com os netos? Gente, minha mãe era assim, ó, pisou fora da curva, mas desce o cinturão, na verdade não era o cinturão, era o galho do pé de goiaba que tinha no fundo do quintal. Quando ela mexia na gaveta de faca eu já sabia, lá vem o galho, né? Porque ela cortava um galho novo, não era o galho velho, galho novo, né? Cortava o galho e vinha. Meu sobrinho nasceu e ele derrubava a casa, gente. Mas ele passava e não ficava nada, pedra sobre pedra. E ela dizia: deixa o menino. Mas está certo, né? Quem aqui é para educar? Educar. Pai e mãe, pai e mãe educa mesmo. Avô e avó já educou. Agora avô e avó, ele fica com o netinho e tal, e quando começa a dar trabalho, o que faz? Devolve para os pais, gente, é assim.
Deus não é o avô do céu. Ele não está no céu dizendo assim: puxa vida, eu te entendo, continua no teu pecado. Puxa vida, eu compreendo as circunstâncias que te levaram a pecar, então fica tranquilo, não vou te castigar, não vou te punir, não vou deixar as consequências chegarem a ti. Deus não é o avô do céu, gente. Deus é o pai do céu. E por que os pais corrigem seus filhos? Porque não amam? Não, pelo contrário. Os pais corrigem seus filhos exatamente porque amam. Aliás, tem um texto em Provérbios, não vou me lembrar agora a referência, que diz que aqueles que não corrigem seus filhos, não amam. Os pais corrigem seus filhos porque amam e porque querem que os seus filhos estejam no melhor caminho. E por isso eu digo que Deus é o Pai do céu, e Ele corrige as nações pagãs, mas aqui Ele também corrige o seu povo. Mas eu queria estudar com vocês um pouquinho quais pecados esse povo estava cometendo, tanto Judá quanto Israel. E eu quero começar pelo versículo 4 do capítulo 2 de Amós. Nós acabamos de ler, mas vamos reler. A segunda metade, Deus explica por que estava castigando Judá. Diz assim: porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por seus ídolos. Duas coisas aqui, dois pecados que Deus deixou claro. Primeiro, desobediência, e depois idolatria. Os dois primeiros pecados que são listados aqui: desobediência às leis de Deus e idolatria. E eu queria que você fizesse um exercício aí. Enquanto você ouve aqui os pecados de Judá e Israel, tenta fazer alguma correlação com o mundo que nós vivemos hoje, para ver se existem paralelos. Primeiro desobediência, depois idolatria. Versículo 6, segunda metade do versículo 6, diz assim, agora falando de Israel: vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Esse pecado da injustiça social é um pecado que vai aparecer várias vezes no livro de Amós. Aliás, talvez seja o pecado que mais aparece aqui. A forma como o povo de Deus tratava os pobres. Interessante, uma parte do povo de Deus aqui em Amós tinha muito dinheiro, tinha excelentes condições financeiras. Mas ao invés de usar as condições financeiras que eles tinham para ajudar as pessoas que necessitavam, eles exploravam cada vez mais. E deixa eu falar uma coisa para você: explorar os pobres, injustiça social, é pecado. E vejam que coisa interessante, nós não precisamos de ideologia nenhuma para chegar a essa conclusão. Nós não precisamos das ideias de Marx, das ideias da teologia da libertação, não precisamos de Leonardo Boff, é só olhar para a Bíblia. A gente olha para a Bíblia e aqui tem uma condenação para aqueles que oprimem os pobres, para aqueles que exploram os pobres. E esse era um pecado de Israel. Pasmem, o povo de Deus, aqueles que tinham recebido a palavra de Deuteronômio, capítulo 6, ame o seu próximo, a Deus e ao seu próximo. Esse povo estava explorando. Eles dizem aqui, vendendo o pobre por um par de sandálias. Mas tem mais. No versículo 7 diz assim, continua: pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Agora outro pecado: negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Outro pecado cometido por esse povo era imoralidade sexual. Eles estavam fora dos padrões de Deus para a sexualidade humana. E esses padrões já tinham sido estabelecidos quando Deus criou a terra. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou um homem para uma mulher, para se relacionarem sexualmente dentro de um casamento. Deus já tinha estabelecido isso, mas aqui está o povo de Deus. E Amós diz, pai e filho possuem a mesma mulher. Imoralidade sexual. Versículo 8 diz assim, inclinam-se diante de qualquer altar,
com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. E aqui Amós está falando de indiferença religiosa. Eles iam adorar, mesmo quando eles queriam adorar ao Deus verdadeiro, eles adoravam de qualquer maneira. E nós vamos ver isso de novo lá na frente. O povo adorava de acordo com a sua vontade. Mas amigos, na adoração ao nosso Deus, quem estabelece as regras da adoração é o ser adorado. Não somos nós adoradores que dizemos como Deus vai gostar da adoração. Não somos nós que estabelecemos as regras. É que a gente vive, e parece que isso era muito comum nesse período já, a gente vive uma religião tão centrada em nós mesmos, uma religião tão centrada no eu, que a gente acha que Deus gosta do que a gente gosta. A gente acha que Deus tem que se satisfazer com o que a gente se satisfaz. A gente acha que nós podemos estabelecer as regras da adoração, mas não é assim. É Deus, o ser adorado, quem diz como Ele quer ser adorado. E isso é desde o princípio. Quando Caim quis oferecer uma oferta que não era a que Deus quis, a Bíblia diz assim: e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Ele rejeita primeiro o adorador, depois a oferta do adorador, porque a oferta é fruto de um coração que não se adequa àquilo que ele estabeleceu. Eles tinham uma adoração indiferente. E agora, olha o que se diz no versículo 7 do capítulo 3. Porque dentro de toda essa advertência, sempre há a graça de Deus. E no versículo 7 do capítulo 3 diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amigos, isso aqui é lindo demais. Porque o povo estava num caminho de perdição. Deus estava vendo isso, e sabe o que foi que Deus fez? Ele disse: Amós, meu filho, vem cá, deixa tuas ovelhas com outra pessoa, meus filhos estão se perdendo e eu preciso avisá-los. E todas as vezes que Deus está vendo seus filhos se perderem, indo por um caminho difícil, indo por um caminho de morte, Ele dá um jeito de avisar, e por isso Ele diz: Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos profetas. E Deus então começa a anunciar o seu plano para Amós. Capítulo 4. Capítulo 4 começa assim: ouçam esta palavra. Agora ele está falando diretamente a Israel, o reino do norte. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Amigos, vamos ser anacrônicos aqui um pouquinho. Imagina se o pastor, não eu, o pastor Lamarques, tá bom? Chega aqui e diz assim: vocês são vacas. Gente, imagina o pastor da igreja chamando as mulheres da igreja de vaca, pelo amor de Deus, gente. Só que Amós, ele chega aqui e diz: vocês são vacas de Bazã. É claro que nós fomos anacrônicos aqui, né? Hoje esse xingamento vaca tomou outra conotação. Mas o que ele queria dizer aqui com vacas de Bazã? Bazã era uma região que ficava a leste do Jordão. Uma região que era um vale que ficava entre dois montes. E era uma região muito fértil, com muito pasto. E as vacas de Bazã, esses animais que pastavam naquela região, eram conhecidos por serem animais bem nutridos, animais bonitos, porque eles tinham muito pasto, muita água. Só que tinha uma característica naquelas vacas, que são características naturais de um animal, que estavam presentes no povo. As vacas, quando tem muita pastagem, muita água, elas não estão preocupadas com mais nada. Aliás, você não vai ver uma vaca perguntando para outra vaca assim: está tudo bem com você? Como é que foi o dia hoje? A vaca está preocupada em comer a sua pastagem e viver. Amós, inspirado por Deus, olha para o povo e diz assim: vocês estão iguais às vacas de Bazã.
vocês só se preocupam com a vida de vocês. Vocês só se preocupam em se alimentar, em se nutrir, em ter riquezas, e vocês não estão nem aí para os pobres. E amigo, esse tema volta aqui, nós já vimos no capítulo anterior. E Jesus vai falar de novo desse tema, quando ele está dizendo lá, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Ou ele diz para os justos, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Nós não seremos salvos porque faremos ou fazemos atitudes, ou temos atitudes de ajudar o pobre. Não é a nossa generosidade que vai nos salvar, mas uma das características dos salvos é olhar para um pobre e se compadecer dele. Uma das características dos salvos é olhar para uma pessoa que está necessitando, seja de dinheiro, de comida, ou de atenção, ou de palavra, e se compadecer dessa pessoa. Aliás, há uma forma de você testar a sua comunhão com Deus, sabia? Pare e pense um pouquinho, o quanto as mazelas desse mundo ferem o seu coração. Se você se tornou uma pessoa indiferente às mazelas desse mundo, talvez você precise repensar a sua espiritualidade. Ele começa no capítulo 4 dizendo, vocês estão como as vacas de Bazã. Vocês só se preocupam com o corpo de vocês, com a aparência de vocês, com o prazer que vocês têm, mas vocês se esquecem dos pobres. E você vai ver aí até o versículo 3, ele falando da opressão aos pobres. A partir do versículo 4, Amós volta no tema da adoração. E eu quero ler só o versículo 5 com vocês, diz assim, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. A adoração era feita a Deus do jeito que eles gostavam. E eu repito, a adoração a Deus tem que ser do jeito que Ele gosta. Eu me preocupo muito com igrejas no geral, que perderam a noção do que é central em um culto a Deus. O que é central num culto a Deus? É o louvor, a oração e o estudo da Bíblia. A gente viaja muito, né? Como apresentador, o pessoal convida a gente para pregar e tal. E um dia eu fui numa igreja aí, em algum lugar desse planeta. E eu fui convidado para pregar, né? E aí começou. E anuncia isso, anuncia aquilo outro. E vem um e conta uma história, vem o outro e faz um sermão para anunciar o hino. E gente, o culto deveria terminar meio-dia. Me entregaram 15 para meio-dia. Depois de 3 horas de anúncio, sabe qual era a minha vontade? Disse assim, irmão, vamos orar? E vou embora. Só que enfim, né? Passagem paga e tudo, eu preguei. Mas eu terminei meio-dia. Amigos, no culto, pelo menos no culto da Igreja Adventista, o centro do culto é a palavra. A gente precisa deixar tempo para estudar a palavra, é a oração. A gente ora tão pouco nos nossos cultos. Mas alguns fazem assim, não, o que eu acho que é importante no culto a Deus eu coloco. Mas não é o que eu acho que é importante, é o que Deus acha que é importante, é Ele que está sendo adorado. Mas o povo aqui, final do versículo 5, fazia como eles gostavam. E agora a partir do versículo 6 do capítulo 4, Deus vai nos explicar por que Ele está dizendo, se prepare Israel para se encontrar com seu Deus. Eu queria que você lesse comigo com muita atenção os próximos versículos. Amós capítulo 4, versículo 6 em diante diz assim, fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade, e falta de alimento em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva,
quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, a outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Versículo 9. Muitas vezes castiguei os meus jardins, e as suas vinhas castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Versículo 10. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E agora vem o versículo que nós lemos no começo. Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Você consegue entender agora o que Deus está falando? Diante de todos esses pecados do mundo, do povo de Israel, diante de todos esses pecados que Judá também tinha, Deus foi mandando mensagens de advertência. Ele diz: eu mandei guerra, e vocês não se voltaram para mim. Eu mandei seca, e veja o que Deus diz aqui: eu mandei. Nós temos uma grande dificuldade como sociedade 2023, nós temos grande dificuldade de ouvir a frase Deus castiga. Temos grande dificuldade. Talvez porque nós vivemos num período de tanta benevolência com o mal. Um período em que alguns pais, não do Jardim América, de outros lugares, alguns pais já não querem mais corrigir seus filhos para não traumatizá-los. Nós vivemos num período tão difícil que a gente tem dificuldade de ouvir Deus castiga. Mas amigos, Deus castiga. Para quê? Para salvar. E aqui Deus está dizendo, por 5 vezes Deus diz: mas vocês não se voltaram para mim. Eu mandei gafanhotos, eu mandei seca, mandei guerras, os seus jovens morreram, os seus narizes ficaram cheios do odor de cadáveres, e vocês não voltaram para mim. E por causa disso, Deus diz assim: então, se prepara Israel, para se encontrar com seu Deus. Não é uma frase de alegria, é uma frase que diz assim: chegou a hora de prestar contas. Quando eu leio essa frase, eu sempre lembro da minha mãe na igreja. Às vezes ela dizia assim: em casa... disseram para vocês também? Em casa a gente conversa. Gente, era pior o período de espera do que o período do castigo. Mas como eu falei para vocês, Deus é Pai. E Deus estava dizendo para o povo aqui: chegou a hora da gente conversar. E nesse versículo 12 tem pelo menos 5 pontos muito interessantes. Primeiro, a certeza do juízo. Amigos, escutem uma coisa, por favor. Deus vai punir aqueles que não aceitaram a sua graça, está profetizado. Paulo disse: tudo que o homem planta, ele vai colher. Não tem a possibilidade de você plantar pecado e colher alegria. Não tem a possibilidade de você plantar o mal e colher o bem. O juízo é certo.
E nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente vive como se não tivesse juízo. Há uma heresia por aí chamada universalismo, que diz assim: no final das contas, Deus é tão misericordioso que Ele vai salvar todo mundo. Não é bíblico. A Bíblia diz que sim, haverá perdidos. Segunda coisa, o encontro com o Deus do juízo é certo. Um dia nós teremos que prestar contas com Deus do que nós fazemos. Escutem, mesmo que os homens não descubram, a gente não esconde nada de Deus. Terceira coisa que a gente vê nesse versículo: nós precisamos de preparação para o dia do juízo. Um dia um rei chamou o bobo da corte e disse assim: olha, aqui está essa vara. Era uma vara bonita, feita para o rei. Ela vai ficar com você, e você vai entregar para alguém que seja mais bobo que você. O tempo passou, o rei ficou doente, e ele queria se alegrar. E ele chamou o bobo da corte para alegrá-lo ali nos últimos momentos da sua vida. E o bobo da corte chegou e perguntou assim: rei, o senhor está preparado para a morte? E o rei disse: não. O bobo pegou a varinha e devolveu para o rei e disse assim: o senhor se preparou tanto para a vida, mas esqueceu de se preparar para a morte. Amigos, o juízo vai chegar. E se a gente não se prepara para ele agora, quando ele chegar, nós estaremos desesperados. Literalmente sem esperança. Só que nesse versículo 12, nós também encontramos um apelo em virtude do juízo. O juízo ainda não tinha chegado, e sabe o que isso significa? Ainda havia possibilidade de arrependimento. E todas as vezes que Deus envia um juízo para o seu povo, Ele está dizendo assim: olha, eu vou dar castigo, mas se você se arrepender, não acontecerá. E a gente vê isso em outro profeta menor. Lembra de Jonas, em Nínive? Nínive, amigo, era a capital dos assírios. E os assírios eram o povo mais cruel da antiguidade. Eles faziam coisas com os seus conquistados que o horário não permite que eu descreva aqui. Só depois das 10, quando as crianças dormirem. E Nínive, com toda a sua crueldade, ouviu a palavra de Deus, se arrependeu, e Deus disse assim: não destruirei. Mas o povo de Israel não ouviu. E finalmente no versículo 13 tem as credenciais desse juiz. Ele diz: aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a árvore em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor dos exércitos é o seu nome. É o Deus que tudo vê. A partir daí, queridos, é só tristeza. Nós não vamos ler, mas a partir do capítulo 5, Amós começa um hino fúnebre. Por que um hino fúnebre, pastor? Porque é um hino de lamento pela morte de Israel. O título da minha Bíblia é assim: Lamento pelo castigo do povo. Mas os teólogos chamam o capítulo 5 todo como um hino fúnebre. Amós está chorando, cantando e chorando por um povo que não dava atenção para as advertências de Deus. E ao longo do capítulo 5, 6, 7 e 8, você vai ver Deus mandando visões para Amós, mas também confirmando o juízo. No capítulo 9, Israel finalmente recebe a sentença final e é destruído. Mas o livro de Amós não termina com destruição. O livro de Amós termina com graça. Porque a partir do versículo 11, Deus diz que restaurará Israel. Aquela geração se perdeu.
Infelizmente, aquela geração não deu ouvidos a Deus. Mas ele diz no versículo 11: naquele dia, no futuro, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas, e a reerguerei, para que seja como era no passado. E no versículo 15 ele diz: plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amigos, embora aquela geração tenha se perdido, Deus garantiu que o seu povo Israel, agora não mais um Israel físico, agora não mais um Israel geográfico, mas um Israel espiritual, um Israel que era composto por todas as pessoas que aceitavam a Jesus. Esse Israel seria restaurado, e pela graça de Deus nós fazemos parte dele. Mas aquela geração se perdeu. O que a gente aprende com o livro de Amós para nós hoje? Primeiro, nós vivemos num período muito semelhante ao período que Amós viveu. Vivemos num período de desobediência a Deus, sim ou não? Claramente. Vivemos num período de idolatria? Sim. E sabe qual é a pior idolatria que nós vivemos hoje? Não é a idolatria a ídolos. A pior idolatria que nós vivemos hoje é a idolatria do eu. Cristãos idólatras hoje já não se curvam mais diante de imagens. Cristãos idólatras hoje já não se curvam mais diante de estátuas. Cristãos idólatras hoje se curvam diante da sua própria vontade. E colocam a sua vontade, o seu achismo, aquilo que preferem diante de Deus, acima de Deus. E nós vivemos num tempo de idolatria. Vivemos num tempo de injustiça social? Claro. Irmãos, eu faço um apelo para nós. Oremos a Deus para que o nosso coração seja sensível às pessoas que sofrem. Nós vamos voltar para casa hoje e vai ter almoço na sua casa. Aquele almoço de sábado que você come até pedir perdão a Deus. Mas tem gente lá no trilho que não tem almoço. Vivemos um período de indiferença religiosa. Vivemos um período de oposição à palavra de Deus. Um período que nós temos que convencer cristãos de que a palavra de Deus é autoridade. Vivemos nesse período igualzinho ao tempo de Amós. E eu temo que Deus esteja olhando para alguns de nós e dizendo assim: eu já te avisei de todos os jeitos. Eu já mandei sinais de todos os jeitos. E Deus fala com a gente, queridos. Deus fala com a gente num sermão. Deus fala com a gente através dos nossos pais, jovens, crianças. Deus fala com a gente através dos nossos pais. Deus fala com a gente através da nossa esposa. Fala ou não fala, maridos? Só um respondeu. Fala. Ela diz: ei, não vai por aí. Cuidado. Olha o que você está fazendo. Deus fala com a gente através das esposas, dos maridos também. Deus fala com a gente através das circunstâncias. Deus permite que coisas cheguem na nossa vida. E às vezes Deus envia coisas para as nossas vidas para a gente acordar. Mas eu temo que para alguns Deus vai ter que dizer assim: eu já te avisei de todos os jeitos. Então, já que você não deu atenção, se prepara para se encontrar com seu Deus. Todos nós nos encontraremos com Deus. Todos. A grande questão é: em quais circunstâncias nós nos encontraremos com o nosso Deus?
Alguns se encontrarão com Deus, e a Bíblia os descreve assim: eles pedirão que as pedras caiam sobre eles, porque Deus avisou, e eles não deram atenção. Outros se encontrarão com Deus e dirão: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos. E qual é a diferença entre esses dois grupos? A diferença é que o grupo que diz: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, ouviu as advertências de Deus enquanto tinham oportunidade. Eu anotei uma frase aqui na minha Bíblia, relacionada ao versículo 12, o primeiro que nós lemos. Eu anotei assim: precisamos ouvir a voz do pastor, antes que tenhamos que ouvir a sentença do juiz. Amós era o pastor, literalmente o pastor, que foi mandado por Deus para avisar o povo que eles estavam no caminho de perdição. O povo não ouviu a voz do pastor, e então teve que ouvir a sentença do juiz. Nós precisamos ouvir a voz do pastor agora, porque se não ouvirmos, ouviremos a sentença do juiz. Deus tem falado com você? Deus tem avisado a você de algum caminho ruim pelo qual você está indo? Tem alguém aqui nesta manhã que talvez tenha finalmente caído em si, que Deus já mandou vários avisos, que Deus já mandou várias circunstâncias, para que você volte para o caminho dele, e você até hoje não voltou? Ouça a voz do pastor, para que você não tenha que ouvir a sentença do juiz. Eu queria pedir para colocar a letra da música que nós vamos cantar. Eu gostaria de pedir a todos que ficassem em pé. Nós vamos cantar esse hino. Mas se há alguém hoje que precisa dizer assim: Senhor, eu ouvi, agora eu entendi, Senhor. O Senhor está falando comigo de todos os jeitos, e Senhor, hoje eu decido voltar. Hoje eu decido ouvir a voz do pastor. Se há alguém, então eu quero convidar você a tomar uma decisão pública, e eu quero orar com você aqui na frente. E enquanto nós cantamos esse hino de entrega, porque todos precisam se entregar, se Deus falou mais intimamente com você hoje, sai do teu lugar e vem para cá, vamos cantar. Enquanto você canta, fala com Deus, pede para Ele, para você poder ouvir a voz do pastor, antes que chegue a sentença do juiz. Preciso me entregar, Senhor. Cante do fundo do coração. E tome a decisão que você precisa tomar hoje. Ouvi tua voz a me falar. Ele conhece você. Ele sabe que você não tem nada a oferecer de bom. Nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Hoje é a graça para você. Ele está te dando a oportunidade. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens.
está chamando você de volta. Renova, Senhor, meu viver. Ainda a graça, derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Amém. Amém. Vamos cantar novamente. Preciso me entregar, Senhor. Se entregue. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Diga a ele. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Ele recebe e transforma. Estou, me aceita, Senhor. É uma oração, canta essa oração, vai. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Ele está ouvindo você. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Fala para ele de novo. Quero para sempre servir-te. Quero para sempre servir-te por onde for. Querido Deus, obrigado pelas palavras duras que o Senhor falou para nós hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor não consegue nos ver caminhando para a morte sem fazer nada. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos alertas que o Senhor nos mandou. Obrigado pelos castigos que o Senhor nos manda, Senhor. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, é possível que há alguém aqui casada, que está trilhando um caminho que vai levar para o adultério. Senhor, ajuda essa pessoa a voltar hoje, Senhor. Pode ser que tenha algum jovem, Senhor Deus, trilhando o caminho da imoralidade sexual. Senhor, faz ouvir a Tua voz e voltar hoje, Pai. Senhor, são tantos os caminhos que nos levam à perdição. Nos ajuda a voltar hoje e ficar no Teu caminho, Senhor. Nós queremos Te encontrar, mas Te encontrar com um sorriso no rosto, dizendo: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai.